foi difícil descobrir alguma coisa do passado desse menino. Conversei com algumas pessoas para saber se ele já tinha aprontado alguma coisa na infância dele. Não tinha. Procurei saber se ele tinha algum apelido, que a gente sempre tem quando a gente é mais novo. Me falaram e eu me recuso a falar aqui. E eu de tudo, as pessoas com quem eu conversei sempre me falaram assim, Jamil nasceu para ser um gênio. Uma coisa que eu achei engraçado, que o irmão dele me contou, é que um dia ele indo para o Garfo, para a aula de natação, ele congelou e ele caiu. Como que isso aconteceu? Se ele lembra, não sei. Eu vou perguntar para ele saber. O cara é um político porque ama, porque gosta e porque sabe fazer isso lindamente. O vereador Jamil Khalili, mais uma vez aqui comigo, e hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que nem sempre eu tinha coragem de perguntar para ele, mas hoje vamos tentar ser um pouco mais ousado. Mas, Jamil, que história é essa? Que você congelou e que você caiu? Eu estava voltando da natação pequenininho, né, de bicicleta ali do Garfo. Era comum a gente ir de bicicleta, né, ir e voltava por conta própria e tava um frio danado, a gente nadava cedo. E eu não consegui mais pedalar e deixei a bicicleta. Falei assim, não dou conta mais pedalar de tanto frio que estava sentindo. Eu sou muito friorento, eu sinto frio demais. É algo que eu não gosto de jeito nenhum, que é sentir frio. Você prefere calor? Eu prefiro calor. Por isso que eu até falo que Valadares, eu gosto de Valadares por causa do clima. Eu não importo de jeito nenhum com o calor de Valadares. Eu não gosto de frio de jeito nenhum. E eu congelei e caí. Aí foi lá, a bicicleta caiu. Me levaram para tomar banho quente. E o Jefinho ainda falou para mim, falou assim, Lu, minha mãe brigava com ele, por que você congelou? Por que você congelou? Falei assim, gente, criança. Jamil, e todos os que eu conversei, falaram assim, o Jamil sempre foi muito, não usaram a palavra CDF, não usaram Caxias, mas determinado. Você sempre, o seu pai era promotor, né? E você sempre gostou de política desde pequititinho e falava Isso. que vai ser, e fala que vai ser presidente. Isso. Eu sempre gostei, de política eu sempre gostei. E eu sempre fui muito, como você falou aí, eu sou muito determinado. E por determinação, né, às vezes a pessoa acha que assim, todo dia eu ia lá e estudava. Não, na verdade, eu sempre que eu tenho um objetivo, eu vou manter na constância. Tem dia que você não dá conta de fazer as coisas, mas eu continuava. Isso eu sempre fui. Eu sempre falo que eu não sou muito inteligente, igual tem gente que vai lá e entende, inteligência assim, de saber as coisas naturalmente. Sim, mas eu sempre fui muito esforçado. E isso me trouxe conhecimento. Então, às vezes, assim, eu tenho um colega de sala que sabia tudo. Mas como não era constante, eu gosto sempre daquela história, né, da tartaruga e do coelho, que a tartaruga continua e o coelho para descansar, mas a tartaruga é sempre mais lenta que o coelho. Uhum. Eu sou mais parecido com a tartaruga, eu sou contínuo, eu sou mais lento mesmo, eu sou mais devagar, mas eu continuo. Essa é uma característica minha, que eu gosto, que eu acho que é um ponto positivo, né, que é ser insistente. Para eu mudar, por exemplo, até de um amigo, eu tenho que ter muita coisa errada acontecendo, tem que ter muita... Para eu virar assim, eu não quero mais aquela amizade. O copo tem que ter derramado. Tem que ter derramado, porque eu vou insistindo naquele projeto meu. James, você estudou fora, você é formado, você é doutor em Direito, você me corrija se eu estiver errado. Você também formou em Ciências Políticas, não é isso? Você morou fora da Bolívia? Morei na Bolívia, nos Estados Unidos. Exatamente. Recebi umas fotos que eu não achei ele. Eu estou entregando. Eu era magrelinho. E você sempre foi, eu já disse de novo, determinado. Você sempre soube que você se enxergava lá atrás como você está hoje? Não dessa forma que eu me enxergava, assim, do ponto de vista, por exemplo, eu não imaginava que eu ia ser vereador nessa contingência que a gente tá vivendo. Mas eu imaginava que eu teria uma família, imaginava que eu teria uma carreira
que fosse voltada também para os estudos, né, como ser professor. E assim, algumas coisas que eu idealizava, eu conquistei. Então, é lógico que a imagem do futuro, né, que a gente faz, às vezes ela não se realiza exatamente, mas era muito parecida com o que eu tenho hoje, sabe? Você decidiu primeiro fazer direito. Isso. Como é que foi? Na verdade, eu decidi que eu ia fazer história. Eu morava nos Estados Unidos, tinha uma aula de ciência política, eu queria fazer história e ciência política. Meu pai, como foi que você falou, ele era promotor, advogado, depois se tornou advogado, professor da Fadivale, e ele ficou indignado. Ah, você vai formar em ciências políticas, vai ser o quê? E aí ele insistiu comigo para eu fazer o direito. Então eu fiz um acordo com ele, que ele não queria deixar eu estudar fora, né? Porque aqui em Valadares tinha o curso de Direito, que eu ia fazer o curso de Direito, ia fazer o curso de Ciências Sociais, e lá nas Ciências Sociais, um dos ramos é a Ciência Política. Uhum. E aí ele topou. Mas eu cheguei na faculdade, gostei dos dois cursos. Essa parte, Lu, eu sou muito resiliente. Mesmo que eu não goste, ou não tenha assim, falar assim, nossa, isso aqui era tudo que eu sonhava, eu termino. Eu gosto de terminar o que eu começo. E eu acabei terminando os dois cursos. Eu gostei, gosto das duas áreas e terminei os dois cursos e acabei me voltando mais para a área do direito mesmo, graças a meu pai, né? James, vamos falar um pouco do Jamil professor, né? O aluno de direito de ontem é o aluno de direito de hoje? Muito distinto, né? Até o curso de direito, eu falo que o curso de direito vai ter que mudar. Não dá para dar a aula que a gente dava. Eu vou fazer agora, esse ano, 15 anos de sala de aula. Eu comecei em 1º de agosto de 2007. E agora, nós estamos em 2023, né? Agora, dia 1º de agosto, eu completo 15 anos. Né? Eu acho que é 15 anos mesmo que vai dar. Isso. Eu vou completar 15 anos, 10 anos, eu já tenho 10 anos, eu vou completar 10 anos também de Universidade Federal de Juiz de Fora, do campus de Governador Valadares. O aluno muda muito, né? Agora, uma coisa que eu vejo muito é que as turmas são muito diferentes. Às vezes você pega uma turma que você tem muita sinergia, outra que você não pega, não tem tanta sinergia. Então, assim, hoje eu tenho uma turma que está para formar, que ela é muito boa. Os alunos são muito comprometidos. Então, é muito variado, sabe? Mas é diferente. O aluno mudou, a lógica mudou. A gente está falando, né, aqui que o aluno chega e já tira foto do quadro. Eu, da minha época, eu amo escrever. Tem poucas pessoas que gostam de escrever. E o aluno que formou na sua época, para o que hoje está indo para o campo, ele tem a mesma responsabilidade? Olha, eu tenho uma boa percepção os alunos que eu sigo, né? A maioria, na verdade, ser professor tem uma vantagem que você vai coletando amigos, mas muitos você depois não sabe o que eles estão fazendo. Mas os que eu vejo, né, eu tenho visto muito positivamente, assim. Muitos não seguiram a área jurídica, o que é normal, né? Eu falo sempre que o curso superior não é só uma questão profissional, ela é uma questão de vida também. Então, muitos não seguiram. Agora, todos nós tivemos que mudar, né? Eu vejo, assim, às vezes o aluno que eu imaginava que seria um tipo de profissional é outro tipo de profissional, né? Eu tenho aluno que hoje é um excelente professor de inglês, era um excelente aluno de direito e hoje é um excelente professor de inglês. Tenho alunos que viraram empresários, né? Pegaram toda a liderança que tem e empreenderam. Tem alunos que eu achava que esse aqui vai ser advogado, que hoje está no concurso público. Então, assim, é muito variado, porque a vida, né, ela vai se transformando demais. Você tem esse papel de líder muito forte. Isso foi desde criança? Desde criança. Dominava os coleguinhas na sala, pra frente. Eu sempre tomei a frente das coisas. Isso é de mim, assim. Assumir a responsabilidade de organizar uma festa, ser representante de turma, ajudar. Eu tenho uma característica que eu acho também que é uma característica boa, né? Se é pra gente também falar as coisas boas. Sim. Que eu sou assim, eu acabo sendo um bom conselheiro dos meus amigos. Então,
eu acabo estimulando, ouvindo Fato. muito, sugerindo. Então, meus alunos, por exemplo, a gente tem essa relação também, né? Sempre ao final da aula eles vêm, o que você acha? Qual concurso? Como é que você acha que eu devo lidar com isso? Você acha que eu devo desistir do curso? E eu vou conversando, né? Tentando, de alguma forma, estimular que aquela pessoa escolha o que é melhor para a vida dela. E eu sempre tive isso. E isso em mim, Lu, eu tenho uma tranquilidade, porque isso em mim é algo que eu sou em qualquer lugar. Então, por exemplo, lá no prédio, eu acabo ajudando o síndico, estando do lado. Eu assumo responsabilidade por onde eu estou. Então, é minha. Às vezes a pessoa fala assim, mas você não foi eleito deputado. Eu falo assim, gente, mas eu faço tantas outras coisas que acaba que não me dá tempo nem de lamentar essa questão. Eu não ia fazer essa pergunta agora, mas você tocou. E eu te falei que eu ia fazer essa pergunta antes. Que eu fico orgulhoso quando eu escuto isso. O Jamil não foi eleito deputado estadual porque ele não se corrompe, não faz alianças que ele tem que se corromper, que você não vai mexer no seu caráter. A gente sabe como que é isso na vida política. Você acha que tem algum pouco ou muito de verdade aí? Eu acho que é uma questão seguinte, Lu. Muitas pessoas são eleitas, porque essa frase, né, ela pressupõe que todo mundo que foi eleito de forma desonesta. E eu não acredito nisso. Eu acredito que tem pessoas que foram eleitas de forma honesta. Eu acho que é um caminho mais difícil, né? É um caminho que você tem que ter mais apoio, você precisa ser mais conhecido. E esse argumento é verdade. Eu acho que assim, o tipo de política que eu faço é diferente. Eu tenho minhas ideias, eu tenho minha convicção, eu tenho meus princípios, que às vezes as pessoas acham que é inflexível. Ser inflexível sobre questões de dinheiro público, por exemplo, é um problema, então eu tenho esse problema mesmo, porque eu sou inflexível mesmo com algumas coisas. Mas é porque são princípios, né? A gente também tem que saber isso. Agora, a nossa responsabilidade também, né? Da campanha que a gente podia ter feito, dos medos que a gente teve, que a gente podia ter enfrentado, das confianças que a gente teve e que não se consolidaram, né? O momento político era um momento ruim, né? De polarização, as pessoas ou você era A ou você era B, né? O diálogo estava quase ausente, até hoje, né? Está muito ausente. Se você encostar numa outra pessoa que não é do seu ramo político, você está contaminado, e até uma dificuldade, porque igual as pessoas falam assim, o Jamil é de esquerda, aí para o pessoal de esquerda eu sou de direita, porque o bom senso não tem lado, né? Então muitas vezes as pessoas confundem isso. Agora, eu também tenho uma questão, Lu, que eu acho que eu tenho uma fé muito grande. Sim. Que os caminhos que você trilha, as pessoas falam assim, você perdeu a eleição, tá? Eu perdi a eleição, mas eu não perdi a vivência que eu tive. E que se isso foi necessário para eu ser algo melhor lá na frente, é isso mesmo. Eu vou aceitar. Porque às vezes a gente acha, aí é uma questão, até uma vez eu vi um vídeo, até te mandei esse vídeo, do atleta, né? Perguntado, você teve um ano ruim? Aí a pessoa fala assim, mas como assim um ano ruim? Porque você não ganhou o campeonato? Mas peraí, eu tenho que ganhar, todos os anos eu tenho que ganhar um campeonato? E ele fez a pergunta também para a repórter, você o ano passado, você sempre fez essa pergunta? Né, assim, todo ano você tem um ano que é de colheita, tem ano que é de plantação. Se eu ver a vida da pessoa por um instante, eu vou achar sempre que ela ou é vitoriosa ou é derrotada. O que eu preciso ver é ao longo da vida. Tem gente que demora mais para poder chegar num lugar, e quando chega de forma estrondosa. Por isso que eu falo o seguinte, esse dia eu estava falando para um amigo que eu gosto de ler biografias. Então eu estava lendo a biografia do Obama, li a biografia também de São Paulo, a biografia do Churchill, a biografia de outras personalidades, tanto do meio religioso quanto do meio político. E o que a gente vê?
quando a gente pega a bibliografia dessas pessoas, elas perderam muito, elas apanharam muito. O Churchill tinha sido deposto como primeiro-ministro, depois ele se torna primeiro-ministro no meio da guerra. O próprio Obama perdeu eleições importantes e se tornou presidente dos Estados Unidos. Então, eu acho que essa visão, né? Eu perdi a eleição. Eu perdi uma eleição, mas com certeza eu tive mais votos do que eu tive da outra vez. Eu tive quase 20 mil votos. Eu dobrei minha votação em Governador Valadares. Fiz amigos, muita gente acredita em mim. Fiz compromissos que eu tenho que cumprir, independente de ter ganhado ou não. Então, a vida é um contínuo. Eu gosto de falar sempre que a gente vive um processo, não é um ato. Você não é feliz no dia do seu casamento. Só. O dia do casamento é um dia feliz, mas o casamento é um processo. Vai ter dias bons, dias ruins, dias chatos, dias ótimos, e a gente tem que viver com isso, né? Eu acho que é essa minha determinação, minha resiliência. Falando de casamento, você é o meu bem da Cissa, né? Perguntei a ela, Cissa, qual que é um apelido que a gente sempre tem? Falei assim, eu chamo ele de meu bem. A Cissa é uma parceirona. Verdade. Foi uma escolha perfeita, almas maravilhosas. Como que ela é com você? Você tem essa frase, ombro a ombro, lado a lado. Ela tá ali, ela puxa sua orelha, ela dá pitaco, ela não dá pitaco. Até mesmo você como professor? Como professor, menos, né? A Cissa ela trabalha muito, né? A gente tem uma característica em comum que nós somos muito ligados às pautas de direitos humanos, direitos fundamentais. A Cissa tem uma visão diferente da minha a respeito da política, mas eu falo que assim, 90% a gente concorda e 10% a gente puxa um pouquinho para cada lado, né? Mas ela intromete na política no seguinte sentido: ela não gosta que ela cobra algumas alianças que ela não gosta, ela cobra alguns comportamentos que ela não gosta. A respeito da faculdade, né, como professor, ela intromete muito pouco, né, assim, palpita muito pouco, mas vive, né, sabe o que eu faço, pergunta, a gente compartilha. Ajuda a corrigir prova? Não, só me ajuda a lançar nota. Às vezes ela tem que, às vezes eu peço a ela para poder falar o nome do aluno e a nota que eu dei. Aí ela fala assim, nossa, mas você pegou pesado aqui, mas esse aqui tá indo muito bem. E alguns ela conhece, né, porque trabalham na defensoria. Mas uma coisa que ela não corrige prova, porque eu gosto de corrigir a prova. As coisas mais pessoais que envolvem meus alunos, eu gosto de fazer. Então, por exemplo, se eu corrigir prova, eu tenho que penalizar meu aluno. Então, eu acho que eu é que tenho que fazer isso. É minha relação também paterna como professor. Então, agora, as outras coisas me ajudam, com certeza. Assim, a Cissa é uma mãezona, eu admiro muito essa responsabilidade social que ela tem, né, esse envolvimento na defensoria pública. Ela traz para a vivência de casa, Lu, a vivência do mais vulnerável, né? Que é muito importante para a política. Porque a política só faz sentido se você fizer para quem não consegue por conta própria. Para fazer política para quem vai bem, não tem graça, a pessoa dá conta de fazer, né? Falo que a política você tem que transformar a vida das pessoas e contribuir. Então ela traz essa vivência, né? A vivência dos menores, das pessoas, do adolescente, da criança, e tem sido uma referência nessa atuação. Me fala uma coisa aqui, como que é ser pai de duas meninas? A melhor coisa do mundo. Abraço, beijo, papaizinho, fofinho. Você não vai parar só por dois. Não, eu quero mais um. Na verdade, eu queria 5, né? Mas a gente fez um combinado que a gente vai ter 3. Embora também é o seguinte, a gente vai ter 3, mas o terceiro não é uma obrigação. Uma obrigação. Se não acontecer, né, nós não vamos ter, não tem problema nenhum. Mas eu gosto, né? Dá muito trabalho, né? Eu brinco que filho, especialmente na idade que a gente está, né? Quando é que é a idade que a maioria das pessoas tem filho? Entre 30 e 45 anos. É a nossa idade mais produtiva, né? Eu falo que
é o freio de mão puxado, né? Você tem que acelerar o carro e puxar o freio de mão, porque eles dormem mal, eles demoram a regularizar o sono, eles têm vários problemas, fica doente, e você tá ali naquela correria, mas tem que A parar. história de que menina é mais tranquila não é... Conversa fiada, conversa fiada. Esse papo de que menina é mais tranquila é porque não conhecem a Clara e talvez não conheçam a Isabel. A Isabel é mais tranquila que a Clara, mas a Clara, meu filho, tem nada de tranquila. Eu lembro sempre você passando, não assisto, não me recordo, ela escalando o negócio da porta. Escala a porta, pula, dorme agitada, é ansiosa por tudo. Ah, vai ter uma festa, já uma semana antes já está preocupado com a festa. Acelerada, brinca, não tem energia, sobra energia. Jamil, você veio a vereador, candidato a vereador, primeira vez em 2012? 2012. 2012. Isso. E ali você já teve uma votação bem expressiva. Isso. Depois veio em 2000 você veio de novo, você trabalhou na campanha com o André, não foi? Isso. E agora em 2020 que você foi eleito com mais de 2.000 votos, correto? Era 2.222? 2.288. E você é um cara que foi secretário da Fazenda e do Planejamento do Tempo, e foi o único secretário que, depois de não estar mais como secretário, que quando tem festa, que faz festa surpresa e que lota os departamentos. Antes de falar do vereador, o que você diz sobre isso? Ô Lu, eu fico muito satisfeito de ter feito boas conquistas. Por onde eu caminhei, né? Eu tive uma boa relação com os meus colegas de trabalho, porque eu acho que eu tratei eles com dignidade, porque tratar os colegas de trabalho com dignidade não é puxar saco, não é deixar eles à toa, é se envolver com a carreira deles. Então, assim, eu sempre os recebi na minha sala, eu sempre tratei com dignidade, né? Eu não sou um cara que chega e fica puxando saco, fazendo festa, abraçando todo mundo, não é meu perfil, mas eu sempre respeito muito o horário deles, então eu sei que eles têm compromisso, eu os defendo, eu defendo a minha equipe, eu coloco eles para poder capacitar, qualificar. Ninguém está num trabalho sem gostar do que está fazendo. Se você está sem gostar, né, eu falo assim, ninguém pode estar num trabalho sem gostar do que está fazendo e sem saber o que está fazendo. Então, muitas vezes, quando você capacita a pessoa, ela vê a utilidade do trabalho dela e ela se sente mais valorizada. Então, assim, eu tenho essa tranquilidade e a minha equipe na Secretaria de Fazenda foi muito boa. A maioria são efetivos, né? Eu falo que eles me ensinaram uma coisa, porque eu tinha uma visão de que servidor público trabalhava muito pouco. Ô Lu, e eles trabalham muito ali na Secretaria de Fazenda, eles são dedicados, eles gostam do que faz, eles respeitam as contas públicas, eles conhecem a prefeitura. É lógico que eles, como todos nós, temos os nossos dramas, né, as nossas contradições. Tem dia que está mal-humorado, tem dia que quer sair mais cedo, tem dia que quer chegar mais tarde, mas todos ali têm um comprometimento muito grande com o governador Valadares, às vezes desconhecido. E eu pude ver isso com eles, eu pude aprender isso com eles. E eles também puderam aprender comigo, um outro tipo de liderança. E acho que isso acabou gerando esse senso, né, de confiança, que eu acho muito importante. Então, eu fico muito satisfeito quando eles fazem, porque eu sei que eles fazem de coração. Eu nunca pedi para eles, faça uma festa de aniversário, vou fazer minha... Não, eles fazem muito espontâneo. Porque, eu já falei isso algumas vezes, quem conhece você, e eu vou dar outro nome, Juscelio, vocês têm um grande problema. Quem conhece, quem gosta, não sabe ficar sem. Fico feliz, velho. Que é muito difícil a gente ficar longe. Se fica mais de um dia sem se falar, mesmo que seja ali no WhatsApp,
E você tem outra coisa que o Juscelio também tem, que é, vocês são cômicos, vocês sabem fazer a gente rir, vocês cuidam. E isso é perceptível por todas as vezes que você vai na feitura, lá na Secretaria da Fazenda. O Jamil ganhou para vereador e você é um cara que está muito ligado às pautas de tecnologia, de desenvolvimento, às doenças raras, agora o 5G, muita coisa que você faz para ajudar o outro. Ainda falta uma grande pauta do vereador para o seu mandato? Ou todo dia chega uma pauta que supera uma que você já tenha? Tem alguma coisa assim, fala assim, não, essa é a que eu quero mais? Ô Lu, é tão dinâmico a vida de vereador, tem as coisas que eu gosto mais, né? Eu gosto de falar de emprego, eu gosto de falar de renda, eu gosto de falar de mercado de trabalho, eu gosto dessa pauta de desenvolvimento que envolve a questão da inovação e da tecnologia. Porque eu sempre falo o seguinte, a gente tem alguns elementos de dignidade na nossa vida, né? Quando a gente fala assim, o ser humano, o primeiro elemento de dignidade que a gente tem é a nossa relação com Deus. Se a gente tem um problema com a nossa relação com Deus, a gente fica ferido, né? Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento de dignidade que a gente tem é a família. E boa parte dos nossos problemas lá fora vem dos nossos problemas de dentro de casa, que a gente não consegue resolver, porque nós somos seres humanos. E o terceiro elemento nosso é o trabalho. Então, eu vejo, eu não posso fazer muito pela família das pessoas, porque eu não posso ficar entrando na família das pessoas. Mas eu sinto que eu posso fazer muito pelo trabalho. Então, eu cuido disso, que é uma pauta que a gente tem com muita atenção. Mas o trabalho é muito dinâmico, Lu. A gente é procurado por todo tipo de liderança. O meu gabinete, ele trabalha muito, ele está sempre envolvido, eu deixo eles tomarem liderança. O fato de estar numa faculdade faz com que a gente também traga para nós demandas dos alunos, dos professores, que movimentam muito a nossa vida. Então, assim, onde que o Jamir está principalmente? No desenvolvimento urbano. É o desenvolvimento econômico, é o plano diretor, é a gestão pública, mas a gente fala de tudo, de saúde, de assistência social, porque acaba que o mandato atrai muito esse tipo de conversa. Então, às vezes supera, né? Teve algum adversário seu, politicamente, que deixou de ser adversário e passou assim, não, eu vou junto com você porque você me convenceu? Sempre tem pessoas que estavam muito... Por exemplo, eu gosto de citar vários alunos, professores, que às vezes pensam diferente de mim, do ponto de vista de uma ideologia, mas a gente vai convivendo, vai mostrando qual que é a perspectiva, porque às vezes as pessoas gostam de rotulá-lo. Elas gostam de falar assim, fulano é isso, é aquilo, mas nós não somos integralmente nada. Nós sempre estamos mudando, né? Então, constantemente. Eu acho que a gente convenceu muita gente a estar do nosso lado. James, falta aí um pouco mais de um ano, né? 1 ano e meio. Você vem a vereador de novo? É o caminho, né? Tentar mais uma reeleição. Aí, assim, a minha ideia é encerrar mesmo como legislativo, não porque o legislativo não seja importante, eu acho que é importante, muito. Eu acho até que a gente tinha que valorizar mais, mas eu acho que esse período já foi o suficiente para eu poder contribuir e para eu poder aprender, né? E acho que aí a gente tem que deixar outras pessoas ocuparem espaço. Então, assim, o plano hoje é a gente vir a vereador numa reeleição. Você já pensou alguma vez estar em uma secretaria no Estado? Ô Lu, quem está na política... Já teve né? esse namoro? Oi? Já teve esse já namoro? Teve conversas, né? Assim, quem está na política, é óbvio que a gente quer crescer, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas fica só pensando, não, mas crescer, né? Faz parte. A pessoa fala assim, mas fica desejando sempre subir. Lógico, a gente tem que desejar sempre dar um passo.
E estar numa Secretaria de Estado, né, ou na União, é um outro patamar, onde você pode fazer mais coisas. Eu penso, mas eu deixo também um pouco as coisas acontecerem, sabe? Na prefeitura em si, eu não tenho mais essa vontade de conhecer, porque eu já conheço, já participei, já contribuí, e acho que é isso. Tem hora que a gente tem que falar assim, já contribuí, deu, agora eu tenho que fazer outra coisa. Porque senão você fica ali repetindo as mesmas coisas, né? Exatamente. James, a gente falou sobre o aluno, outro dia conversando com uma jornalista, e você é um cara que eu sei que gosta de ler. Você lida com jovens o tempo inteiro, com pessoas o tempo todo. O jovem de hoje lê menos ou mais do que ontem? Eu acho que lê diferente. Eu acho que tem muita informação, né? Eu falo que se a gente fosse calcular aí quantas páginas uma pessoa tem que ler por dia, ela tem que ler, vamos calcular aí que a pessoa tivesse que ler 10 páginas por dia. Ela não está lendo um romance, ela não está lendo um livro técnico, mas ela está na rede social lendo, né? E acho que hoje a gente tem outras formas de conhecimento. Antes a gente só tinha um livro, mas hoje a gente tem um vídeo, a videoaula, tem isso tudo, e isso tudo é importante. Agora, o que eu vejo hoje é que as pessoas leem coisas mais curtas, e aquilo é suficiente para ela fazer a convicção dela, o que é um erro tremendo. A manchete, um único texto não te traz conhecimento. Então é preciso diversificar essa gama de conhecimentos. O que eu falo sempre é que tem um paradoxo, né? O paradoxo do conhecimento é que quanto mais você conhece, mais você sabe que você não sabe. Então, quanto mais certeza você tem, é porque você conhece pouco. Porque conforme você vai conhecendo, você vai falar assim, realmente eu não conheço, tem mais coisas por trás disso. O que eu vejo no meu aluno hoje e vejo geralmente nos estudantes? Não é que eles leem pouco, é porque eles leem mal. Eles leem curto, eles leem coisas muito picadas, eles não leem a longo prazo. E eles precisam aprender isso. Caminhando para o final, James, uma vez eu até meio que discuti com uma pessoa que existe para mim a diferença da burrice para a ignorância, em que falou que você era ateu porque julgou a sua religião. Eu não vou citar o nome da pessoa, mas um amigo nosso em comum fala assim, nossa, esse homem virou o bicho para te defender. Como você lida com isso, com a ignorância de algumas pessoas, quando não sabe o quão você é um homem temente, uma fé maravilhosa e que fala sobre Deus de uma forma linda, bela e sedutora? Ô Lu, é o que você falou, né? Existe uma coisa que é a pessoa que não tem como saber as coisas, né? E tem a ignorância, né? Aquela pessoa que tem a oportunidade e não quer aprender. E na ignorância está o preconceito. Contra o preconceito, é só mais conhecimento. É você ficar falando, é você ficar mostrando, porque o preconceito, infelizmente, que é fruto dessa ignorância, é porque a pessoa tem medo. Né? A gente geralmente tem preconceito do que a gente tem medo. Então eu falo que é o seguinte, infelizmente, a gente vai ter isso. Não é o Jamir. Eu não sou privilegiado nesse aspecto. Todos nós somos vítimas de preconceito. Tem pessoas que são evangélicas que têm o preconceito por ser evangélico, porque as pessoas acham que ele é aquela pessoa obcecada, mas são pessoas inteligentíssimas, compreendem as outras religiões, mas é a fé dele. O que eu falo é o seguinte, eu tenho um compromisso com Deus. Esse compromisso que eu tenho com Deus, ele é entre eu e ele. E onde eu puder falar das minhas convicções de forma respeitosa e respeitando os demais, eu vou falar. E preconceito e ignorância, você encerra o preconceito e a ignorância mostrando quem você é. Eu tenho certeza que essas pessoas que falaram assim, o Jamir é ateu, que eu não tenho preconceito nenhum com ateu. Se a pessoa não acredita, eu lamento por ela, mas é a minha convicção, é o Jamir pensando, né? Mas eu também não tenho preconceito, tem ateus muito bons, generosos, colaboradores, e tem muito cristão que é preguiçoso, que é orgulhoso, que na verdade é corrupto. Infelizmente é dessa forma.
Agora, o que a gente tem que fazer é conviver com essas pessoas até que elas vejam que não é do jeito que elas pensam que são. Duas coisas antes de terminar. Um desejo ainda para esse ano e uma frase. Esse ano, eu quero tanta coisa esse ano, Lu. Mas há alguma que tem te instigado mais? Eu estou muito focado em duas coisas esse ano, né? Que é na minha parte mais acadêmica, e a gente está trabalhando muito para publicar mais, então eu quero ver se eu consigo publicar mais um livro da minha autoria. E eu estou muito focado na minha saúde. Então, assim, eu coloquei algumas metas físicas, né? Percentual de gordura, essas coisas, e eu quero, ao final, alcançá-las. Eu falo todos os dias com Deus que se tem uma coisa que me ensina a fazer por mim todos os dias, porque nem é todo dia que a gente acredita na gente. Mas tem pessoas que nos fazem acreditar e fazer, não, você tem que fazer valer a pena. Uma delas é você. E com certeza, você está na sua melhor versão. Para quem te acompanha, para quem sabe que você busca e cuidar, porque você cuida muito das pessoas para que elas sejam melhores. Então, esse é o Jamir, que você viu mais um pouco, ele sempre tem muito mais para levar para vocês. Em breve terá mais maravilhas dele que vocês veem direto nas redes sociais, que ele é um cara que está sempre levando o melhor aí para você, para a gente. Não é à toa que vê o 5G, né, meu bem? Tá? Obrigado, Jamir, por você ter tirado um tempinho da sua agenda corrida, tá? Para estar aqui um pouquinho com a gente. Obrigado, Lu. É sempre um prazer bater esse papo, que na verdade é desse jeito mesmo, viu, gente? Que a gente conversa. A gente conversa desse jeito, tá? Pessoas maravilhosas sempre aqui para vocês. Um beijo no coração de todos. Beijo, pessoal.